Olá, jovens, tudo bom? Galera do Eu Vou Passar, gostaria de fazer um acordo com vocês. A partir das minhas aulas, sempre que houver uma dúvida, algum problema existencial que vocês não tenham compreendido durante o transcorrer das aulas, vocês me passam um e-mail, kilve@euvopassar.com.br, e aí eu me comprometo de, nas aulas seguintes ou na resolução de exercícios, comentar aquilo que vocês têm dúvida ou que não tenha ficado muito claro no transcorrer das aulas, ok? Ainda assim, posso colocar também em forma de artigos no site, que são gratuitos e vocês podem acessar a qualquer momento. Ok. Um item importante que eu esqueci de mencionar da vez anterior é ainda sobre a questão dos gastos do governo. Lembrando que nós estávamos trabalhando a questão entre a identidade macroeconômica, entre produto agregado, despesa agregada e renda agregada. Quando nós tratamos, e eu falei para vocês, terminei a aula anterior dizendo o seguinte: essa fórmula, a fórmula da despesa, do produto pela ótica da despesa, é imprescindível que o candidato chegue ao concurso com essa fórmula na cabeça. Lembram de como eu falei, ok? Presta atenção no seguinte: esse cálculo, essa identidade, significa que é o cálculo da mesma coisa. Vai ser calculado a geração de riquezas no país, mas sobre 3 pontos de vista ou 3 óticas diferentes. Se eu quiser calcular o quanto foi gerado de riqueza no Brasil em 2008, eu posso fazer esse cálculo de 3 formas. Eu posso olhar desse lado pela ótica do produto. Eu ainda posso olhar por outro ângulo ou por outra ótica pelo lado da receita. Ou ainda eu posso utilizar a ótica da renda para fazer o cálculo dessa geração de riquezas. O que muda é o ângulo com que se faz as contas, mas a lógica, o valor, ele tem que ser sempre igual, porque essa é uma identidade macroeconômica fundamental. Ok? Quando nós estávamos tratando sobre a despesa agregada, eu vou chamar também algumas vezes pela letra Y, tá? A despesa agregada é consumo mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações líquidas, que nós vamos lembrar que isso aqui nada mais é do que exportações menos importações. Bom, os gastos do governo, eu falei para vocês que era o gasto com despesa corrente do governo ou com despesas de capital. Isso significa que as transferências não estão sendo consideradas. Ou seja, quando o governo entra num programa como assistencial, como Bolsa Família, os beneficiários desse projeto, eles não dão nenhuma contrapartida para o governo. É feito apenas um repasse, uma transferência. Foi uma despesa do governo, foi um gasto do governo, mas no sentido de transferência e não no sentido de gasto produtivo. Quando o governo paga a um médico, paga a um professor universitário, ele vai estar pagando, remunerando pelo fator trabalho. Sendo assim, esse é um gasto produtivo. O médico presta o serviço, o policial presta um serviço e a contrapartida disso, a remuneração financeira, vem na forma dos seus vencimentos. Veja bem, isso é um gasto produtivo do governo. Quando o governo paga aposentados, pensionistas, isso não corresponde a gastos do governo, e sim transferências do governo. Ele transfere renda para uma parcela da população que não traz nenhuma contrapartida produtiva. Ah, Kilva, mas o aposentado já trabalhou, ele está recebendo pelo que ele trabalhou. Tudo bem, o governo está tendo esse gasto com ele, mas em termos de transferência, o que ele deveria ou o que ele gerou de riqueza e renda para o país foi gerado nos anos em que ele estava ativo. Agora, como ele está aposentado, ele não mais compõe o quadro de gastos produtivos do governo. São apenas transferências, não mais gastos, ok? Bom, continuando a nossa análise sobre a despesa agregada, eu gostaria de informar que a prova pode trazer para vocês 4 tipos de economia. Eu falei que a macro, ela sempre vai de um exemplo mais simples para o mais complexo. Aqui será da mesma forma. Nós vamos contabilizar a geração de riqueza, a produção do país por 2 pontos de vista, ou por 2 óticas, pela ótica da despesa e pela ótica da renda. Imagine então uma economia muito pequena, uma economia fechada, não tem relações com o resto do mundo, sem governo. O governo não entra na jogada, nem para gastar, nem para arrecadar. Faz apenas as suas funções
bem mais genéricas de atuação do poder público. Bom, se eu tenho uma economia fechada sem governo, o cálculo do produto, pela ótica da despesa, será consumo mais investimento. Não tem gastos porque não tem governo, não tem exportações líquidas porque a economia está fechada. Se eu quiser fazer a mesma conta pela ótica da renda, eu terei que substituir o item investimento pelo item poupança, já que essa também é uma identidade macroeconômica fundamental. Agora, se eu estiver analisando uma economia ainda fechada, mas o governo passe a representar uma estrutura, ou passe a ter uma estrutura constante, perene, forte de receitas e despesas, então eu terei uma economia fechada com o governo. Ou seja, pela ótica da despesa, o produto seria consumo mais investimento mais gastos do governo. Pela ótica da renda, nós teríamos consumo mais poupança mais tributação. Ok? Se nós estivéssemos tratando agora de uma economia aberta sem governo, sem a interferência do governo, nós teríamos pela ótica da despesa que o produto seria composto por consumo, investimento mais exportações líquidas, ou seja, exportações menos importações. E pela ótica da renda, pelo ponto de vista ou pela análise da renda, nós teríamos consumo mais poupança mais exportações líquidas. E aí nós temos o exemplo mais genérico, aquele que você jamais poderá chegar numa prova da ESAF sem saber, que seria o caso da economia aberta com o governo, que é exatamente a despesa agregada. Pela ótica da despesa, nós já conhecemos, o produto é consumo mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações líquidas. Se eu quiser fazer o mesmo trabalho, pela ótica da renda, eu teria consumo, mais poupança, mais tributação, mais exportações líquidas. Esse quadro aqui é super importante para você entender a estrutura da questão que a ESAF está cobrando. Sempre, se ele vai tratar de economia aberta, a análise é uma, economia fechada, a análise é outra. Se o governo interfere na economia, a análise passa a ser uma, se ele não interfere, a análise é outra, completamente diferente. O caso mais genérico se torna mais importante, economia aberta com o governo. Ok? Uma coisa que muitos de vocês já devem estar em dúvida é a relação entre PIB e PNB. Kilvia, nós falamos muito de produto agregado, renda agregada, despesa agregada, mas quando eu leio um jornal, quando eu leio uma revista, o que eu vejo é PIB, 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 PIB. Por que nós estamos falando de produto e não de PIB? Bom, PIB nada mais é do que Produto Interno Bruto. A definição de PIB em qualquer jornal, em qualquer revista, em qualquer livro de economia vai ser a soma de bens e serviços finais produzidos por uma economia em determinado período. Você lembra desse conceito? É o mesmo conceito de produto agregado. A lógica é a soma, a contabilização de quanto foi gerado de riquezas no país. Ou seja, nós podemos tratar de produto interno bruto e com a mesma definição, produto nacional bruto. O que seria Então, qual é a diferença aqui de produto interno bruto para produto nacional bruto? E por que os jornais, as revistas, os noticiários econômicos só tratam de produto interno bruto? Então, eu vou dar a vocês o prazer de ver uma das minhas grandes habilidades, que é a de desenho. Porque a diferença, ela é extremamente geográfica. A diferença dos conceitos é uma questão geográfica. Imagine comigo, produto interno bruto, ou seja, o que é gerado de riqueza internamente dentro do país. Produto nacional bruto é o que é gerado de riqueza, mas apenas por empresas brasileiras, ou seja, por empresas nacionais. A definição é a mesma, agora, como se contabilizar são empresas dentro do país ou empresas brasileiras. Como exemplo, eu trago o seguinte problema. Se nós estivéssemos falando, por exemplo, do McDonald's, tá certo? O McDonald's, ele é uma empresa americana. Se ele estiver localizado nos Estados Unidos, o McDonald's passa a gerar emprego e renda lá. Então, ele contabiliza PIB americano e Produto Nacional Bruto americano. Se o McDonald's estiver no Brasil, ele contabiliza PIB brasileiro e PNB americano. Obviamente, não pode contabilizar
PNB brasileiro por não ser uma empresa nacional. Vamos tratar então de outra empresa, a Vale, por exemplo. Se a Vale tiver tudo que ela produzir e gerar de riqueza no Brasil, a Vale ela contabilizará PIB brasileiro e PNB brasileiro. Se a Vale estiver atuando nos Estados Unidos, ela contabiliza PNB brasileiro, mas não contabiliza PIB brasileiro, e sim PIB americano, porque estará sendo gerado emprego e renda em outra parte do mundo que não no Brasil. Ficou entendida a diferença? E aí vem uma grande pergunta, um outro grande questionamento. Tudo bem, Kilvia, então por que nós falamos de PIB e falamos muito pouco de PNB? Ora, o PIB brasileiro é maior, uma casa de mais ou menos, em média, 5% do que o PNB brasileiro. E a justificativa está na seguinte pergunta: nós temos mais empresas brasileiras no resto do mundo ou mais empresas multinacionais dentro do país? Como você já deve ter imaginado, nós temos muito mais multinacionais internas do que empresas nacionais no resto do mundo, significando que o PIB brasileiro deve ser maior do que o PNB brasileiro. Se o PIB brasileiro é maior do que o PNB brasileiro, ele deve ser considerado. E eu tenho mais uma consideração a fazer. Imagine o seguinte: por que se falar tanto de PIB se nos Estados Unidos só se fala de PNB? Obviamente, os Estados Unidos, a grande variável mais importante se torna PNB, porque os Estados Unidos têm muitas multinacionais fora do país e aí gera muita riqueza em outras partes do mundo. Obviamente, o PNB deles é maior do que o PIB. Sendo assim, é importante para nós sabermos que o PIB brasileiro é maior do que o PNB brasileiro. Pense comigo o seguinte: o que é mais importante para nós é termos empresas de todas as partes do mundo, mas que empregam brasileiros, que geram emprego aqui dentro do país, renda aqui dentro do país. Essas pessoas que terão renda, porque estão trabalhando em multinacionais, consumirão dentro do país. Nós vimos que consumo é aproximadamente 70% do produto agregado, ou da despesa agregada. Significa o quê? Significa que para nós se torna importante a atuação dessas multinacionais dentro do país, por uma questão de geração de emprego e renda na economia. Então, essa variável para nós se torna relevante quando vamos comparar o desempenho do país de um ano para o outro. Quando nós queremos saber se o país cresceu de um ano para o outro, nós analisaremos o comportamento do PIB brasileiro. Se o PIB brasileiro aumentar de um ano para o outro, nós saberemos que o país cresceu, que foi gerado mais riqueza, que mais pessoas estão empregadas e, consequentemente, mais pessoas estarão consumindo. Ora, isso é a grande sensação para se tratar de PIB e não de PNB no Brasil. No caso contrário, nos Estados Unidos, eles tratam bem mais de PNB, porque eles querem saber o desempenho das empresas americanas enviando juros para lá, lucros para lá, de qualquer parte do país, de qualquer parte do globo que estejam. Ficou entendida a diferença entre PIB e PNB? Bom, é importante ressaltar o seguinte: você sempre, ou na maioria das vezes, vai tratar do cálculo do PIB e não do PNB nas questões de concurso. E ainda mais, quando você quiser saber qual é a fórmula do PIB que a EXAPRE vai tratar, ela vai tratar pela fórmula do produto, mas pela ótica da despesa. E aí ela vai dizer o seguinte, que o PIB brasileiro, que ela vai representar e que nós também vamos representar pela letra Y, será nada mais do que consumo, mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações, menos importações. Ou seja, é um cálculo de produto pela ótica da despesa. Por isso que as identidades macroeconômicas fundamentais, elas são tão importantes, porque os conceitos, eles estão interrelacionados e o objetivo é único, é como gerar riqueza dentro do solo brasileiro. Muitíssimo obrigado e até a próxima.